Nós vamos agora à palavra e eu quero que a igreja receba com muita honra nosso amado pastor Marton. Vem aqui, pastor, servo do Senhor Jesus. Pastor Marton teve por muitos anos dirigindo a igreja ali do INCRA 8 junto com a pastora Rosa. Pastora Rosa, recebe aí. Os dons de Deus são irrevogáveis, em nome de Jesus. Pastor Marton lá na época do INCRA 8, ele pegava 3 ônibus para ir, 2 ônibus para ir, 2 para voltar, uma balsa, salário de R$130. Quantos anos você ficou lá, querido? 4 anos. Pastor Paulo do Pessoa era o tesoureiro. Todo final do mês eu ia lá cobrar ele. E ela pegar o salário. Quantos anos você ficou lá? 4 anos. 4 anos pregando a palavra, ministrando lá no INCRA 8. Depois Deus trouxe ele de volta para a sede. O trabalho continuou. Hoje lá é dirigido pelo pastor Vicente. E Deus tem feito muitas coisas. Pastor Marton é um patrimônio da Betel. Pastor Marton era um dos bombados, ou dos patolas. Ele é um patrimônio que aceitou Jesus lá naqueles trabalhos antigos. E que o Senhor transformou a sua casa. Hoje é um grande pai, um grande homem, um grande pastor, muito leal, meu amigo, homem de Deus, que eu tenho a honra de caminhar junto. E hoje, no encerramento da nossa festa, eu não poderia deixar de dar honra ao pastor Marton, que trouxesse a palavra nessa manhã. Vocês recebem em nome de Jesus? Amém, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Confesso que estou muito feliz hoje, estou emocionado por esse momento tão especial, tão maravilhoso. Eu não posso prometer aos irmãos, mas vou tentar ser bem objetivo. Como eu sempre falo, né? Deus é subjetivo, Deus age sempre na subjetividade, mas eu vou tentar ser objetivo aqui, porque eu sei que o estômago dos irmãos já estão roncando, mas a gente ainda tem uma gordurinha de tempo ali. Que bom, irmãos, que vocês vieram hoje. Eu fico muito feliz por esse ministério, por Deus ter me tirado de onde eu estava. Eu já contei várias vezes aqui. Hoje não vou contar testemunho, vou contar um pedacinho só, mas é um dia da gente contar histórias, né, irmãos? Histórias no sentido de que, claro que não precisa provar, mas para que vocês percebam que vocês fazem parte de um ministério sólido, de um ministério que não é um ministério de brincadeira. Ninguém está aqui para brincar, a gente está aqui para retirar almas do inferno e levá-las ao céu, como nós aprendemos com o pastor Fernando. Como aconteceu comigo, como aconteceu com a gente. Nós fomos literalmente tirados do inferno. Qualquer dia, com tempo e tal, a gente deve ter pela internet aí, para os irmãos perceberem de onde nós saímos. Uma vida completamente sem expectativa nenhuma. É a literalidade do Salmo 40. Tirou-me de um tremedal, de um charco de lama. É a literalidade daquele texto que aconteceu com a gente. Foi, pastor Henrique? Foi. Deus pegou, nos tirou da lama, do lamaçal, e pegou, lavou. Vou falar sobre isso, colocou aqui em cima. Por isso, quando, pastorzão meu querido, vou te ver aqui. Por isso, quando eu venho pregar aqui, irmãos, é até um pouco de senso de irresponsabilidade minha, mas por outro lado não é. O pastor Caleb estava orando por mim aqui, e eu, Senhor, a honra e tudo, que bom, que bênção, que maravilha, mas o que importa é a tua presença, a tua unção. Então, quando ele nos tirou de lá e me colocou aqui, eu que não tinha expectativa nenhuma, às vezes eu não me preocupo muito, irmãos, erro da minha parte, no que eu vou falar, porque eu não pedi para estar aqui. Deus, ele me resgatou, me colocou aqui e falou, fala de mim. Então, o que eu vou falar aqui é aquele que eu sempre falo, irmãos, é te abençoar, é profetizar na sua vida, baseado no meu e no nosso testemunho. O que Deus fez conosco é o que Deus pode fazer: salvar, restaurar, edificar, reconstruir,
repreender diabo. E é isso que Deus vai fazer em sua vida, em sua casa, em sua família. Para aquele que você acha que não tem esperança, tem sim, irmãos. Deus há de resgatar todos eles em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bom, vamos falar da história do ministério. 42 anos, como o pastor Caleb já falou aqui. É inevitável eu usar um texto bíblico que eu quero dizer para o pastor Evaldo, meu parceirão que está aqui, quando você pregou aquela mensagem domingo de manhã, na abertura da festa, de manhã, eu estava em casa assistindo pela televisão. Quando você usou aquele texto, meu esboço já estava pronto, tá bom? Falei, não vou desfazer o texto bíblico, não vou, obrigado Gláucia, não vou desfazer, eu vou usar esse texto bíblico. Cadê ele aqui? Eu não vou falar agora, daqui a pouco vocês vão abrir aí. Mas antes, irmãos, como o pastor Caleb sempre fala, nossa história de 42 anos de ministério, eu tive o privilégio, a honra de dirigir a primeira igreja do ministério. Quando os coreanos vieram para cá, que eles foram para o INCRA, eles mexem com agricultura, né? São muito fortes nessa área. E passaram vários pastores. Passou o pastor Morel, como já foi falado ali. E assim que ele faleceu, o pastor nos enviou para dirigir ali. E realmente foi uma grande escola no meu discipulado, no meu aprendizado e na minha preparação para o pastorado, né? Coloca a foto aí, por favor, a primeira foto aí da igreja. Primeira igreja, irmãos, do nosso ministério. Olha que legal isso aí, ó. Ali é o obreiro, no caso eu. Quando você é mandado para a obra, irmãos, pastor Caleb, você sabe disso. Obreiro é tudo. Obreiro é psicólogo, obreiro é terapeuta, engenheiro. Obreiro é tudo. Hoje em dia o povo é muito contra terapia. Não, irmãos, terapia é absolutamente de Deus. Oi? Não, pedreiro, obreirão é pedreiro, obreiro é tudo, irmãos. Entendeu? Então essa era a nossa. Tem um aqui, a igreja está lá no fundo. Acho que é a segunda foto, mostra aí por favor. Aí, ó. Isso aí é a calçada que o obreirão estava fazendo lá. Hoje em dia o povo é muito Nutella, irmãos. Hoje em dia eles têm dinheiro, aí eles contratam empresa. Nunca viu nem levantar um tijolo. O dinheiro chega, eles contratam. Tá certo, é isso. Deus manda dinheiro, é para isso. O seu dinheiro é para ser usado na obra. É isso mesmo, meu irmão. Melhor empresa, melhor de tudo. Daqui a pouco nós vamos almoçar a melhor galinhada. Aí, irmãos, que benção. Ali no cantinho nós fizemos uma sala. Essa foi a primeira igreja. E eu, irmãos, eu tive o privilégio, a honra, e eu com muita alegria, vocês viram a família que foi apresentada aqui. Por isso que Deus nos abençoou, irmãos. Deus é maravilhoso. Quando eu fui para lá, a irmã Rosa tinha acabado de, pastora Rosa, se prepare, viu, minha irmã? Já foi profetizado. Nós vamos correr atrás desse ministério. A senhora é pastora, tá? Ela me recebeu na casa dela como um filho. Lembro até hoje, irmã Rosa. A senhora me recebeu como um filho, me ajudou. Lá, você já assistiu aquela série A Casa das 7 Mulheres? Lá é a casa das 6 mulheres. Vocês viram que todas ficaram de pé ali. E elas me receberam, irmã Rosa me recebeu como filho, e todas me receberam como irmão. E ali, graças a Deus, com todo o respeito do mundo, nós ficamos ali vários anos. E aí está o legado do pastor Fernando. Isso aqui é o ministério, irmãos, de raiz, de seriedade. As meninas estão aí, eu não gosto nem de falar muito, tudo ricas, tudo funcionária pública, tudo NB. Tudo não, mas ali é o NB. E é o NB de graduação, de pós, de mestrando. E o NB é milagre, por quê? Eu tenho preocupação, minha filha, entrar na UNB, porque ver se ela sai de lá viva, pelo menos crendo em Jesus. Porque a ideologia você conhece. E hoje está aí, as meninas, tudo funcionária pública, empresárias.
Fernanda, eu falo para eles aqui às vezes, que nós que dirigíamos o louvor, Fernanda e Kalina, eles ficam rindo. Tá aí a prova. Hoje eu ia trazer o baterista ele não veio, porque ele está com a obra na casa dele. Fernanda e Kalina, fica de pé aí, só Fernanda e Kalina. Olha aí essas duas aí, minhas ministras de louvor. Vocês falaram que eu não estou mentindo. Vocês estão achando o quê? Depois a gente vai fazer um louvor aqui na sede, tá, Fernanda? Eu vou pegar o violão aqui, vamos chamar o baterista e lá, irmãos, era só Kleber Lucas, tom altíssimo. Você está achando o quê? Que meu gogó aqui não canta, não? Aí, as meninas, eu sabia, eu ia provar para essa igreja. Então, irmãos, foi com muita honra. Deus abençoou o legado. Deus nos deu o legado do pastor Fernando. Coloca mais uma foto aí, eu não sei nem qual é a foto que vem aí. Ali, está ali a pastora Rosa, a Marcela. Não vou pedir para você ficar de pé agora, porque a Marcela e a Claudinha ou é a Ruth estão ali. Está pensando o quê? Mais uma, por favor. Está aqui, essa eu queria. Essa aqui, agora você vai ficar de pé. É a apresentação da Marcela. Olha ela lá, olha lá, irmãos. Olha ali. Olha que bênção, irmãos. Aleluia. Esse é o legado, irmãos. Eu vou falar isso aqui até você cansar. Obrigado, Jesus, por esse ministério sério, de seriedade. Mais uma aí, a próxima, por favor. Essa aí, essa tem a calma, irmãos. Essa tem a calma, irmãos. Olha o missionário aí. Olha aí, irmãos. Marcele, Ruth e Cláudia. Hoje eu fiz questão de que elas viessem, porque eu quero mostrar o antes e o depois. E o depois foi tirado agora, ali hoje cedo. Elas chegaram e falaram, vamos tirar o depois. Coloca o depois, por favor. Aliás, as duas, né? Olha aí, irmãos. Olha aí, irmãos. Tiramos hoje, olha as bênçãos. Só meninas bonitas e abençoadas. Tirou, irmão, tudo casada, talvez uma não. E minhas filhas, ao respeito, tá? Sou pastor delas. Aí, ó, olha aí. Irmãos, isso significa o que, irmãos? Legado, pastor Caleb, legado. Olha aí, irmãos, que maravilha. Não sei se tem mais um aí, ou já acabou as fotos, acabaram. Tem mais um aí? Não, essa está certa. Essa é a última que eu mandei para a Mica. Obrigado, Mica. Irmãos, por que eu estou mostrando essas fotos? Porque é inevitável a gente não ver o milagre de Deus nesses 42 anos de fé, de ministério. Eu vou contar muita coisa aqui, irmãos. O tempo já está indo, os irmãos vão me perdoar. Fica tranquilo, a galinhada está ótima ali, você vai poder repetir, tem muita coisa para comer. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Eu vou contar um pouquinho antes de chegar onde eu cheguei. Antes de Jesus ter me levado para essa, bem trazido para cá e daqui ter me levado para lá. Mateus capítulo 5, versículo... É inevitável, irmãos, versículo 13, deixa eu ver aqui. Sim. Mateus capítulo 5, versículo 13. Pode usar a versão JFA mesmo, João Ferreira. Lá diz assim, ó. Vós sois o sal da terra. Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão repetir comigo. 1, 2, 3. Amém. Só isso. Vós sois o sal da terra. Irmãos, para a gente de fato ver a efetividade de um ministério,
é necessário que você veja sal nas pessoas, no ministério, porque isso aqui foi palavras de Jesus dizendo o seguinte, ó: você é sal, sal. E antes de chegarmos nesse ministério, nós não éramos sal. E onde não há sal, fazendo a tipologia da materialidade da carne, se não tem sal, ela vai apodrecer. É isso que Jesus queria dizer. E quando a gente encontra Jesus, dentre bilhões de evidências que existem, eu vou trazer duas rápidas que são características de uma pessoa que encontrou Jesus. Primeiro, Jesus muda a sua intelectualidade. E segundo, Jesus muda o seu social. Então, antes de eu encontrar Jesus, não havia sal na minha vida. Consequentemente, onde eu pisava, nós pisávamos, apodrecia. Eu me lembro, irmão, em rápidas palavras, a minha jornada intelectual, comecei estudando, prezinho, primeira série. Eu estou indo um outro lado do meu testemunho, que eu nunca contei aqui para os irmãos. Primeira série, melhor aluno da sala, obrigado. Primeira série, melhor aluno da sala. Aquela alegria, estudando, tá. Segunda série, reprovado. Hoje em dia não tem isso, né? Terceira série, reprovado. Passei só a primeira série. Segunda, reprovado. Terceira, reprovado. Quarta série, consegui passar. Eu lembro uma vez, fico pensando hoje, minha mãe vinha olhar o meu boletinho. Eu acho que era um desgosto muito grande, né? Às vezes era o Márcio, que é o mais velho. Porque hoje eu tiro por minha filha. Se ela reprovar, irmãos, o couro come. E eu nunca passava. Era um desgosto muito grande, não era, de uma mãe? Segunda, reprovado. Terceira, reprovado. Quarta, passei, consegui. Quinta série. Aí era formatura. Os antigos sabem disso, irmãos. A gente trabalhava. Eu queria saber de estudar, irmãos. Quinta série, além de ser várias matérias difíceis, conversa, parei de estudar e fui trabalhar. Me informei na quinta série. Fui para a escola 21, primeiro ano, acho que foi 1990. De lá, isso era quinta série, não me suportaram. Aí me mandaram aqui para o 38, à noite, quinta série. Olha a minha turma. Irmãos, o diabo, quando ele quer matar, não tem jeito não, irmãos. Nós somos, você é livramento de Deus. Sua vida pode ser a mais perfeitinha, mas sem Jesus, o diabo quer te matar. Eu vim para o 38 à noite, criança, 15 anos, eu acho que eu tinha. Quem era a minha turma? Eu, Guega, Bené, Paulinho, Chicão. Eu estou fazendo isso aqui, os antigão que sabem quem é tudinho. Olha a minha, eu sou criança no meio desses. Olha o que aconteceu, irmãos. Paulinho morreu. O Chicão eu não sei se está vivo, né? Paulinho morreu. Bené
Morreu. O Bené, vocês conheceram, ele aceitou Jesus com a gente. Morreu. Gega, morreu. Nossa turma, onde o diabo estava nos levando. Eu não vou abrir detalhe do que a gente fazia em sala de aula, bombinha no pé da professora. Hoje, irmãos, eu sou professor, eu sou da rede pública, vocês sabem disso. Barbaridade que a gente fazia. Eu não tinha encontrado sal, eu não era sal. O Marão está aqui balançando a cabeça, ele é desse tempo. Isso aqui não valia nada antes de Jesus. Mas daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe. Calma, ainda não é agora. Quinta série à noite, me formei. Falei, não quero saber mais de estudar não. Aí me mandaram para o 34 supletivo. 34 à noite. Quem era a nossa turma? Os irmãos aqui conhecem. Aquela família toda ali do conjunto A do Paulão. O irmão dele morreu, esqueci o nome dele. O Serginho morreu, infelizmente tomou um tiro. Era a nossa turma do 34, à noite, supletivo. Aquele policial, o sargento, o negão, como é que é o nome dele? Esse dia eu encontrei com ele lá na escola. Ele, você, eu falei, ele ia com uma jaquetona, né? Para a escola, nós sentava lá no fundo, jaqueta cheia de quê? Cachaça. Quem é que ia estudar? Que estudar, irmãos? Supletivo, 34. Aí, Caleb, é aquilo que você sempre fala. Irmã Vera tinha que estar aqui, mas amém. Ela está fazendo a galinhada. Nesse período, supletivo, 34 e tal, pastor Fernando andando nas ruas. Meu irmão tinha acabado de morrer, não vem ao caso citar. Trevas, também não vem ao caso citar. Períodos de trevas. Hoje, de repente, na frente da minha casa, eu cruzo. Estou lá na frente, passa a irmã Vera, pastor Fernando, igual o Caleb conta. Caleb desse tamanhozinho atrás, pastor evangelizando na rua. A irmã Vera fala, lembra até hoje. Meu irmão tinha acabado de morrer e tal. Ela para mim e fala, meu filho, você tem que ir para a igreja. Amém, Paulo deixou a semente. Pá. Beleza. Pois bem, eu vou resumir, irmãos. Marcelão está ali, pastor Marcelo, estou te vendo. Nesse momento, irmãos, para resumir tudo, para encurtar, o sal chegou na nossa vida. Quando eu falei que a gente não tinha sal, irmãos, tinha alguns amigos meus, que os amigos tinham tudo para dar bem na vida. Só que quando juntava comigo, com a gente, hoje um está preso, outro não sei, meninos com famílias estruturados, mas onde não tem sal, apodrece. De repente o sal chegou na nossa vida. E aí, irmãos, nós viemos para a igreja, aceitamos Jesus. De repente a gente começou a dar sabor por onde a gente passava. De repente, irmãos, por que eu estou falando isso? Por que eu mostrei essas fotos? Esse anterior, cheguei, fui para a igreja, Deus restaurou, Deus abençoou, Deus honrou. Por quê, irmãos? Justamente porque existe um legado que foi plantado nesta igreja há muitos anos atrás, e até hoje nós estamos salgando a terra. Você acha que veio aqui, que aceitou Jesus à toa? Não! Você é sal para salgar, para dar sabor. Por onde você andar, por onde você passar, salgue o lugar, porque é isso que você é. Pastor Fernando e irmã Vera chegou na nossa cabeça, eu nunca esqueço disso. Pastor Marto, um salzinho na sua cabeça, um salzinho na cabeça do Márcio, cabeça do Evaldo, pastor Henrique, pastor Luiz está aqui, é um antigão, mas recebeu muito sal grosso também. Sal grosso de Jesus. Pois bem, esse foi o desenvolvimento intelectual
Não vem ao caso falar que depois que o Sal chegou, a gente terminou o supletivo, a gente fez supletivo no SESI, a gente ia de ônibus só para comer o sopão, mas já éramos crente, terminamos o primeiro, terminamos o segundo, veio faculdade, veio pós-graduação, aí hoje ninguém quer fazer, veio o funcionalismo público. Aí a gente não quer fazer mais mestrado, porque a gratificação do serviço público, as meninas estão ali, é muito pequenininha, não vale a pena você fazer. Tudo é preguiça, mas Deus deu a condição. A gente não faz mestrado, doutorado, porque a gente não quer, porque é preguiçoso, porque está aí. Claudinha está ali. Mestrado, eu acho que ela já vai até para o doutorado na UNB. A bichinha é cabeçona, viu? Sabe por quê, irmãos? Porque um dia foi plantado algo nesse ministério, Caleb. E eu sou muito grato a Deus. O pastor Paulo sabe aqui, no casamento dele. Ele casou, 30 e tantos anos de casado. Ele foi morar de frente para minha casa. E na nossa casa, lá era uma discoteca. Era som pesado com caixa de som dia e noite. Quem disse que pastor Paulo e pastora Márcia dormiam? Não dormia de lua de mel, porque morava de frente para a gente. É mentira ou é verdade, pastor? Deus nos restaurou, irmãos. Obrigado, Jesus, por esse ministério. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Bom, intelectual, agora eu vou falar do social, coisa rápida. Marcos capítulo 5, versículo de 1. Marcos capítulo 5, se der eu vou ler ele todo aqui. Vamos devagarzinho, irmãos. Daqui a pouco nós vamos orar. Se Deus permitir, nós vamos fazer um ato profético no nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 5. Isso aqui já é o texto para concluir, tá, irmãos? Para a gente fazer uma oração. Eu vou fazer algumas citações no meio desse texto. Entre mentes, que versão é essa? Deixa eu ver a minha versão aqui. Marcos capítulo 5. Chegaram a outra banda do mar. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Vamos lá devagarzinho, irmãos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Vai lá, por favor. Apesar que
Versículo 15 aí. E foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto do mar. E eis que chegaram um dos principais da sinagoga, clamando: Jairo, vendo. Amém, só até aqui, irmãos, eu acho que já é suficiente. Isso. Irmãos, o que aconteceu aqui, para a gente começar a concluir, para a gente ter um entendimento do que Deus faz. Era um homem endemoniado. Não era só um endemoniado, era um homem que tinha legiões de demônio. Morava só nos sepulcros, ninguém o podia contê-lo. Viviam amarrados de forma que as próprias amarrações não conseguiam suportá-lo, ele quebrava todos e vivia gritando. Era um peso para a sociedade. Imagine comigo, qual a vida social que esse homem tinha? Com quem esse homem podia comungar? Com ninguém. Tem histórico familiar da família dele? Pode até ter, mas não adiantava absolutamente nada. Por quê, irmãos? Porque era um homem que vivia sob o domínio de Satanás. Então, tanto ele como sua família não tinha vida cultural, não tinha vida social, era um peso para o Estado. Resumindo, irmãos, era um problema. Era um problema para a sociedade. Até que ele se encontra com Jesus. Tem toda a cena, ele se prostra, se ajoelha, tem todo aquele diálogo. Jesus ordena que os demônios saiam da vida dele, os demônios saem, ele é liberto. E aí, olha o que Deus faz, irmãos, isso é maravilhoso. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, ele não tinha nem nome. O endemoniado, o ninguém, o que não valia nada, o perdido, para as crianças, e viram um monstro, o velho do saco, não sei, ele não era ninguém. Viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que Deus faz. Aleluia. Aleluia. Vestido e em perfeito juízo. Foi isso que Deus fez com você, irmãos. Talvez você não andava nos sepulcros, nu, mas todos nós sabemos, irmãos, nós éramos algemados por Satanás. Jesus te libertou, Jesus nos libertou.
há 30 e tantos anos, quando eu entrei aqui, quando nós entramos aqui, Jesus nos libertou. Feche seus olhos por um instante, aí mesmo onde você está, e agradeça a Deus por essa libertação. Talvez você não conseguia ver as algemas, porque aqui na Bíblia era fisicamente, mas para nós são algemas espirituais. Veja agora o teu filho, teu vizinho, tua vizinha, que você não tem mais esperança, teu esposo, tua esposa, teu neto, teu parente, seja lá quem for. Essas algemas espirituais vão cair por terra quando Jesus chegar. E Ele vai chegar em nome de Jesus Cristo. O que tiver a legião assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem estava sóbrio, com seu cognitivo preservado. Oh, irmãos, o nosso Deus é o Deus de milagre. Deixa eu contar uma coisa aqui, irmãos. Antigamente havia muitos gadarenos aqui, irmãos. E antes de eu falar isso aqui, sabe que eu pedi a permissão deles para falar. Tinha gente aqui algemados, irmãos, há 30 e tantos anos, há 40 anos atrás. Muita gente algemada, até ter um encontro com Jesus dessa igreja, com o ministério, com o sal. Até quando o pastor chegou e orou por nós e fomos libertos, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu estava conversando ali com o Tião, ele me autorizou. O Tião não era gente não, irmãos. Você está rindo, né, Maurão? Eu vou te pegar aqui. Irmãos, imagine comigo uma mesa há 50 anos atrás. Uma mesa, sentado, Tião, Jerami, que for, não vou esquecer. O outro que está aqui na mente, eu pedi. Atenógenes, não, Vigílio, falei com ele ali. Olha essa mesa, 50 anos atrás. Tem um outro que eu não posso esquecer. Tião, Jerami, Teno. Daqui a pouco eu vou lembrar. Hoje em dia, hein, Tião? Hoje em dia, os meninos aí estão bebendo alguma coisa, essas curtições aí do mundo. Aí, colocaram um pouquinho de metanol. Estão tudo morrendo, tudo indo no hospital. Esses homens aí, eles bebiam era veneno. Se o pastor tivesse aqui, sentado aqui, ele ia rir e falar assim, ó, eles bebiam era Solupan. Ele falava isso porque, como eu era da oficina mecânica, eu era mecânico, Delbrando está ali, Delbrando sabe. O pastor falava, esses homens bebiam era Solupan, é uma substância que a gente lavava peça com ela, que corrói e sai tudo. Estão aí tudo vivo, liberto pelo poder de Jesus Cristo. Sabe por que eu uso eles? Porque eles já estão entrando na casa dos 80. O Jerami, irmãos, o nosso obreirão. Esses dias eu vim para o culto aqui, Caleb, sábado à noite. Ele puxando hora, sério, 80, o aniversário dele foi semana passada. 80 aqui assim, ó. O posto dele foi essa porta, ele em pé aqui, puxando hora, fazia 80, tá? Aqui, ó, sério. E eu subi lá em cima, voltei para lá e para cá. E aquele negócio tá me... desculpa, pastor Luiz. Eu pedi autorização, lembrei. Pensa numa mesa, pastor Luiz, Jerami, Tião. Pensa nessa mesa 50 anos atrás. Eles tomando 3 fazendas, chora Rita, com veneno, com não sei mais o que. Aí o Jerami ali puxando hora. E eu subi e desci. E o culto começou. Era o culto do jovem, Fernando. Culto do jovem. E o Jerami puxando a hora dele. Quase 80 nas costas. E eu me incomodei, irmãos, com aquilo. Falei, meu Deus do céu. Ô Jerami, pelo amor de Deus, pega uma cadeira e senta aí, por favor. Ô irmão, calma, né? Tá tranquilo aqui, irmão, tá tranquilo. 80, irmãos, quase 80. Quando chegaram aqui,
foram libertos. E o milagre foi, é como esse gadareno aqui, irmãos, foi igualzinho, irmãos. E o milagre foi tão grande que até o corpo físico desses homens foram restaurados. Isso aí vai chegar no centenário, irmãos. O filho dele está nos Estados Unidos. Agora, o filho dele está nos Estados Unidos. Esse dia me mandou um presente de lá. Ele deve estar assistindo aqui. Marcelo, manda um iPhone aí pra gente, amigão. Tá só juntando dólar. Fala para ele. Eu recebi o presente dele, muito obrigado. Agora manda um iPhonezinho. Não precisa ser o 17, não. O Tião aqui, com quase 80. Eu não consigo correr com ele. Não consigo. A Desirê está aqui, a esposa dele está aqui fazendo a galinhada aqui. Deus restaurou, chegaram aqui. O pastor tinha que estar aqui, o pastor, porque, irmãos, tem que falar, porque a Bíblia diz que nós somos a vossa carta. Nós somos a carta dele. Ministério. Quase 80, o homem corre. Eu não consigo correr com ele. É assim que Deus faz. O gadareno chegou, viu Jesus, foi liberto. Eu poderia falar, hoje eu vi o seu Adalto aqui, foi verdade? Ele está aqui, o seu Adalto? O seu Adalto está aí, lá no escurinho. Já chegou nos 80, o seu Adalto? Já chegou nos 80? Meu Deus, 80 e quanto? Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Irmãos do céu, isso aí não era gente não. Isso aí ele sentou naquela mesa há 50 anos atrás. Seu Adalto, hoje em dia os menininhos tomam uma coisinha aí, está tudo morrendo. Claro, eles não foram libertos. Quando for liberto, tá aí, ó, tudo centenário. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, irmãos. Para a gente concluir, calma aí, estou concluindo, irmãos. Versículo, só para me concluir. Aqui, irmãos, olha que maravilha aqui, ó, versículo 20, 5:20. Olha isso aqui, irmãos, olha aí. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, oh Jesus, eu sou tão grato a Jesus. Versículo 20 diz assim, ó, presta atenção. Depois ele viram ele sentadinho, bonitinho, vestido, arrumadinho, olha isso. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. O que aconteceu aqui, irmãos? O ex-endemoniado, o ex-beberrão, o ex-cachaceiro, o ex-nada, o velho do sal, o ex-nada, aliás, o ex-tudo, né, que não presta, encontrou com Jesus, foi liberto, viram ele sentadinho em perfeito juízo, sóbrio. O efeito da cachaça acabou, curou até o corpo dele, de tudo de vocês, nosso. Vestimos uma roupa bonitinha, ele vestiu. E o que ele fez aí agora? Ele foi pregar. Sabe o que eu me lembro? Quando a gente chegou na igreja, que a gente recebeu o poder do Espírito Santo, que fomos libertos. Oh, irmãos, como eu agradeço mais uma vez, irmãos, a sintonia do pastor Fernando com o Evangelho. Olha, um texto aqui que eu tinha aqui, mas não vou citar por causa do tempo. A sintonia que ele tinha com o Evangelho. Sabe o que aconteceu com a gente? Depois de receber o sal, depois de receber esse banho, tudo, os irmãos Tião, todo mundo aí, vocês começaram a pregar. O seu Adalto não para de pregar. O Jeremi, é o dia, quando ele está puxando hora aqui, ele fica entregando folhetim para cima e para baixo, pregando. Foi isso aqui, ó. O gadareno começou a pregar. A gente vinha para a igreja, irmãos, com uma gravatinha. Eu sempre fui muito magro. O Caleb aqui falou do meu apelido. Eu sempre fui muito magro. Então quando eu colocava a gravata, não me via, só via a gravata. Mas bonito aqui, ó, bonito, cheiroso, lavado, pregador do Evangelho. E aí quando a gente entrava, pode aplaudir a Jesus, vai! O
louvor sobe aqui para a gente já começar em ritmo de conclusão. Então nós víamos, irmãos, aquele tanto de gente, pastor Henrique, todo mundo de terno. Irmãos, era aqueles terno antigão, quadradão, o defunto era muito grande, mas a gente colocava aqui liberto aqui, ó, liberto, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Teve um tempo, irmãos, que os discípulos foram pregar no livro de Atos, e aí as pessoas ficaram, quando eles foram interrogados, as pessoas ficaram maravilhadas. Por quê? Porque eles sabiam que aqueles pregadores eram homens iletrados. Éramos nós, irmãos, homens iletrados, porém pregadores do Evangelho. Essa foi a sintonia do pastor Fernando com o Espírito Santo. A gente chegou, ninguém sabia de nada, pastor Marcelo está ali, a gente rodava tudo com terno e gravata, aqui ó irmãos, pregando o Evangelho. Homens iletrados, lembra dos cultos nos lares? Homens iletrados, Paulo. Homens não sabiam de nada. A gente só tinha a alegria e o fogo do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aleluia. Éramos iletrados. Hoje até o conhecimento até atrapalha um pouco, a gente fica vaidoso. Mas Jesus nos salvou nesse ministério, salvou a sua vida. Nós, eu posso contar aqui 100, eu posso contar aqui vários. O Delbrando está aqui, não valia nada antes de Jesus. Aqui, irmãos, aqui o que tem de peça rara aqui, Jesus nos salvou, igreja. E aí a gente, cheio da simplicidade do Espírito Santo, cheio da unção, como homens iletrados mesmo, mas o pastor cheio da revelação do Espírito Santo falou: vai pregar o Evangelho. Voltemos, irmãos, a essas raízes simples do Espírito Santo. Voltemos à simplicidade do Espírito Santo, aleluia. Seja com teu diploma, seja com tua experiência, ou não seja, o que importa é o legado que nós vamos deixar, como nós recebemos o legado do pastor. Aleluia, vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos começar a orar, as irmãs podem adorar Jesus. Feche os seus olhos e lembra de onde Deus te trouxe. Aleluia. Lembra quem era você? Prostituto, adúltero, ladrão, gaiato, curtidor, aproveitador. Hoje quem é você? Hoje quem somos nós? Servos do Senhor Jesus Cristo, pessoas de bem na sociedade. É isso que Deus faz. Talvez você andava algemado como esse gadareno. Talvez existe alguém na sua vida algemado, mas Deus vai libertar. Deus vai libertar teu esposo, Deus vai libertar tua esposa, Deus vai libertar teu filho, Deus vai libertar tua família. Creia nisso, igreja. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Pastor Calebão, suba aqui. Pastora Karine, suba aqui, minha querida. Só para você ver uma coisa, vocês verem aqui. Vamos orar, irmãos. É momento de adoração. Aleluia. Tá vendo isso aqui, minha irmã? Isso aí é legado. Isso é legado, pastor Caleb.
Cristo. Aleluia! Deus chamou vocês para isso. E hoje à noite vai ter mais gente do que aqui. E são outras pessoas. O que é isso? É avivamento. É avivamento. Aleluia!